boa tarde, boa tarde, boa tarde a nossa professora assistente, Rosário. Boa tarde, professora Juscelene Lima. Boa tarde ao nosso diretor de imagem, Isnaba. E boa tarde a todos os alunos que estão aí, né, chegando em casa, ou talvez já estivessem em casa assistindo às aulas no turno da manhã. Dê um tempinho para almoçar e já acompanhe a nossa aula, né, da nossa disciplina de ética e relações interpessoais. Hoje, com o tema de desenvolvimento e implantação de código de conduta empresarial. E aí vocês podem simplesmente pensar, opa, código de ética, código de conduta empresarial. Olha aí, Picos, boa tarde, professora Nádia, seja bem-vinda. Vamos lá, né, professora? Mais uma tarde aqui com vocês, né? Bom, vocês podem pensar o seguinte, código de conduta empresarial. Professora, nós já vimos isso. Nós já falamos sobre código de conduta das empresas e o código de conduta do profissional, né? Bom, objetivo de conhecimento, desenvolvimento e implantação de código de conduta empresarial. E o objetivo de aprendizagem, Raila, boa tarde, demonstrar a importância do código de ética para as empresas, certo? Possibilitar a compreensão dos seus componentes essenciais. E competências adquiridas com essa aula, nós teremos que compreender a importância para as instituições, saber como criar e incentivar ambientes éticos para o desenvolvimento e implantação do Código de Conduta Corporativo, conhecer os componentes tradicionais, né, para a elaboração dos códigos de conduta corporativa e compreender como desenvolver os códigos respeitando a cultura corporativa e as 5 dimensões da ética empresarial. Beleza? Então, vamos lá, continuar aqui. Bom, antes de iniciar realmente o nosso tema de hoje, para explorar o nosso tema, nós vamos relembrar do que a gente viu na aula passada com aquelas questões, tá? Bom, em relação à ética, eu não vou dar um tempinho para que respondam, só vou recapitular o que a gente viu na aula passada, o que viram na aula passada. Em relação à ética, é correto afirmar, consiste em um conceito estático, cada pessoa deve possuir sua ética, portanto não tem que se preocupar com outras pessoas. Consiste em algo que muda conforme a sociedade e o tempo, não varia conforme o ambiente ou a ética não possibilita uma melhor vida em grupo, né? Então está pedindo a correta, o que é certo afirmar em relação à ética, né? O que é certo é falar que a ética consiste em algo que muda. A ética vamos lá, a ética muda em cada ambiente. Ela muda conforme a sociedade, ela muda conforme o ambiente e o tempo, certo? Bom, qual a origem da palavra ética? A palavra vem, a origem grega que vem da palavra ethos, que significa modo de ser e representa as características de um grupo. Bom, a terceira questão está pedindo o seguinte, analisar, assinalar a frase falsa. Vamos analisar cada frase e ver qual é a falsa, tá? A área de ciências sociais estuda a vida social de indivíduos e de grupos de pessoas, né? A ética não tem relação com a filosofia. O conceito de ética evoluiu na história e pode ser considerado caráter. A ética é reflexo da época, da sociedade, do avanço tecnológico, das relações e ações individuais, enfim, do desenvolvimento de toda a sociedade. E a ética influencia na legislação. Então, qual é a frase falsa? A frase falsa é esta que diz que a ética não tem relação com a filosofia. A ética tem sim relação com a filosofia. Então, o erro da frase é essa aqui. Tá? É o não, é a palavra não. Quais as 5 dimensões da ética corporativa? Nós temos a sustentabilidade, o respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Quais são as dimensões em relação à abordagem da ética corporativa? Nós temos a sustentabilidade,
Dimensões em relação à abordagem da ética corporativa. E temos o respeito à multicultura. Quais são as dimensões operacionais e de desenvolvimento? Nós temos o aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa, né? Citar os desafios da empresa em relação à ética, como desafios da empresa, professora. Tudo que é implantado para uma melhoria numa organização é um desafio. Um desafio a partir do momento para quem? O colaborador, porque ele vai ter que aceitar a implantação desse projeto, a implantação dessa ferramenta, dessa gestão. Então, olha os desafios. Elaboração e revisão das políticas internas, né? Elaboração e revisão dos códigos de conduta, revisão dos processos produtivos, desenvolver formas éticas de avaliação de profissional, rever as estratégias de marketing e a forma de se relacionar com a sociedade, analisar os meios de comunicação, elaborar os relatórios demonstrativos para a divulgação das práticas éticas e desenvolver ou aperfeiçoar ações sociais, tá? Bom, oitava questão, citar possíveis situações novas que exigem reflexão sobre a ética, que podem impactar nas medidas corporativas internas, as mudanças legais, né? Várias situações, utilização de computador da empresa para atividade pessoal inadequada, fraude pela internet, plágio pela internet, mudança legal que exige nova postura ou política, né? Necessidade maior de realização de ações sociais ou de cidadania, assédio moral, assédio sexual, discriminação racial ou social, aspectos que em décadas anteriores, olha só, aspectos, tá, que não tinham legislação específica ou não eram nem sequer percebidos pela sociedade. Ou seja, ocorria o assédio, mas não era levado em conta, né? Passava por cima porque não tinha uma legislação, certo? Bom, na nona questão pede a alternativa falsa, né? A alternativa falsa nós temos a seguinte: a sociedade não cria novas situações, logo a ética é estática. Não, a sociedade cria sim, o erro está aqui, tá? É a alternativa falsa. As outras alternativas estão totalmente corretas. Quais os três aspectos do tripé da sustentabilidade? Nós temos aspecto ambiental, social e econômico. Quais as interseções do tripé da sustentabilidade? As interseções são, né, ambiental mais social, socioambiental. Social mais econômico, socioeconômico. Econômico mais ambiental, ecoeficiência. Todos esses componentes do tripé de sustentabilidade, ambiental, social e econômico, formam o quê? A sustentabilidade organizacional, né? Ou seja, a sustentabilidade da empresa. Ok? Quais os princípios básicos da governança? Transparência, equidade, prestação de conta, responsabilidade corporativa. Bom, e vamos adentrar logo, né, no nosso assunto, certo? A ética deve ser integrada a todo o processo. Como assim, professora? Tem que integrar a ética em todo o processo. Processo de quê? Né? O processo produtivo. Ou a cadeia produtiva. Desde a seleção de um funcionário, né? Desde a admissão de um funcionário até a sua demissão, a ética tem que estar, deve ser e tem que estar integrada. Então, nós vamos ver os aspectos fundamentais, tá? Bom, um dos aspectos fundamentais da ética é o quê? É a necessidade de sua utilização de maneira integral, tá? Essa integração deve abranger o quê? Os aspectos temporais, todas as áreas internas, ambientes internos e externos, tá? Diferentes níveis hierárquicos e todos os agentes da cadeia de produção. E a gente vai ver cada um desses itens, né? Quando a gente fala de aspectos temporais,
Não podemos ter política ética apenas em determinada época. Tá? Poliane Leal, boa tarde. A ética, ela tem que estar não só numa determinada época. Não é porque você tem uma empresa, tem uma organização, tá? Tem uma, por exemplo, tem uma loja, né? Tem um hospital, qualquer tipo de organização, seja qual for a organização. E aí você sabe que vai ter uma vistoria, você sabe que vai ter uma auditoria interna. E você simplesmente ajeita o código de ética da empresa, porque caso pedirem, né, você tira da gaveta e mostra. Né? Ajeita, fala para os funcionários a ter um comportamento ético, a como se vestir, a questão da vestimenta, a como tratar as pessoas, a como falar com as pessoas, somente naquele período de auditoria. Não pode ser assim. Tem que ser contínuo, tem que ser constante. Tá? Eliana de Souza Barros, boa tarde. Exemplo de atitude antiética. Olha só. Uma empresa que busca crescer na aceitação do público... Vitória, boa tarde, seja bem-vinda. A empresa que busca crescer na aceitação do público interno e externo, ela realiza determinada campanha pela ética durante determinado mês do ano. Olha aí, determinado mês do ano. Observa-se, porém, que ao finalizar o período da campanha, ou seja, terminou o período da campanha, né? A gente observa o quê? Que a empresa não está condizente com o discurso. Né? Isabel e Adriele, bem-vindas, boa tarde. Então, o que é que isso quer dizer? Eu só vou mostrar que eu tenho ética, que a minha empresa tem ética somente nesse período. Vamos entender melhor? Nós, seres humanos, né? Quando a gente quer conhecer alguém, a gente se mostra... A gente não. Tem pessoas que se mostram de uma forma que totalmente diferente, né? Que não condiz realmente com o que é. Não é verdade? Né? Alguém chega na sua casa com um comportamento muito bonito, né? Conquistando a todos. Nossa, essa pessoa é maravilhosa. Uma pessoa educada. Vira as costas, pronto. Eu só fui educada ali na sua casa, né? Para conquistar, certo? É isso que acontece com as empresas, tá? Então, isso é uma atitude antiética, ok? Um gestor, ao assumir uma nova unidade, apresenta, divulga e promove políticas éticas, né? É aquele gestor que chega e quer conquistar. O gestor, seja qual for o nível hierárquico dele, desse profissional. Ele quer conquistar os funcionários. Por exemplo, um professor que quer conquistar os alunos, né? Então, o que é que acontece? Ele simplesmente divulga e promove políticas éticas, mas com o passar dos anos, a prática não é condizente com essa teoria. Portanto, a política e a prática ética corporativa deve ser contínua, inclusive com a inclusão de treinamentos. Se eu vou ter uma prática ética contínua, eu penso em quê? Sempre, quando vocês se depararem com o termo, né, melhoria contínua, vocês já sabem que ali tem treinamento. Né? Então, treinamento periódico ou em situações específicas, como o ingresso de novos profissionais. Bom, falamos da questão temporal, do aspecto temporal. Vamos falar sobre todas as áreas internas e ambientes internos e externos. Quando a gente fala todas as áreas internas, os profissionais devem agir de forma ética em todas as áreas da empresa. Tá? Exemplo de uma atitude antiética. Uma indústria adota postura ética para produzir seus bens e divulga esse fato, porém, não respeita a lei trabalhista. Não respeita horário, não respeita pagamento. Né? Uma empresa que simplesmente desconta do funcionário e não declara que desconta na receita, e quando o funcionário vai declarar o seu imposto de renda, o funcionário está com o nome sujo na malha fina. Porque a empresa não declara o que desconta do funcionário, o que tira do funcionário. Né? Então, isso é uma atitude antiética. Tá? Antônia Ferreira, boa tarde. Olha aí, Escola Mário Alves Portela de Caraúbas, do Piauí. Grande abraço para todos os alunos aí presentes. Bom,
Ambientes internos e externos. Por mais que o profissional tenha a sua individualidade, ele representa a empresa, né? Principalmente quando possui algo que identifica a corporação, como uniforme, crachá ou quando é uma figura pública, certo? Exemplo de uma atitude antiética: famosos que representam empresas, né? Para campanhas comerciais ou institucionais, se suas posturas forem consideradas inadequadas, podem resultar em quebra de contrato, tá? Pessoal chegando aí de vento em popa. Bom, diferentes níveis hierárquicos. O que é que a gente imagina disso, né? A empresa deve ter dois cuidados. O comportamento ético não pode ser apenas para os gestores. Como nas escolas. Yasmin Leila, boa tarde. Olha aí, Sigefredo Pacheco. Um abraço para Sigefredo Pacheco e para Inhuma. Pessoal, eu fico aqui dando aula, mas fico sempre preocupada com a interação de vocês aqui no chat e no IPTV. Tá? Então, quando eu não responder, mas pode deixar que ao longo da aula eu vou olhando as mensagens e vou falando. Tá? Boa tarde a todos que estão entrando. Professor mediador Jonielson, boa tarde. De Inhuma, né? Bom, continuando a nossa ideia aqui, o nosso aprendizado, certo? O comportamento ético pode ser apenas para os gestores, né? Não pode ser apenas para os gestores, nem apenas para os níveis hierárquicos inferiores. Tá certo? Olha aí. Vamos colocando aqui, escola GRE de onde... Exatamente, eu gosto sempre de você. De vocês, quando vocês colocam isso aí, ó, no IPTV Santo Inácio do Piauí. Vamos lá. Yasmin Santos Aguiar, de Caraúbas. Vamos botando aí, né, gente? Para a gente se informar qual é a escola, né? A gente ficar sabendo. Tem professor que gosta de saber, eu gosto de saber de onde é que estão falando, tá? Para a gente ter uma interação melhor. Bom, e olha só, tem empresas, eu não sei se com vocês já se depararam com isso, né? Escolas. O diretor acha que somente o aluno deve agir com ética, né? Professor pensa que somente o aluno deve agir com ética. São todos. Todos na escola têm que agir com ética. Desde o diretor, desde o dono da escola até, né, aquelas pessoas, os auxiliares de serviços gerais. Todos, certo? Porque todos têm direito e têm deveres, tá? Então, vamos lá. Exemplo de atitude antiética. Determinada empresa de construção civil, olha esse exemplo. Está construindo uma obra nova e os funcionários são treinados. Opa! Os funcionários são treinados para usar o quê? Para usar equipamento de proteção individual. Se eles são treinados para usar um equipamento de proteção individual, então eles se preocupam com a melhoria contínua. Eles se preocupam com as normas, com a legislação, né? A não utilização é uma atitude antiética, pois coloca em risco as pessoas e a vida, né, deve ser preservada, além de incentivar os outros a não usarem, né, e se arriscarem. Após meses de conscientização, um representante da diretoria visita a obra e não utiliza capacete. Pessoal, você vai entrar na obra, você pode ser o dono da construção civil. Você pode ser um engenheiro, você pode ser o filho dono, mas entrou na obra, tem que usar o equipamento de proteção individual. Tá certo? Todo o trabalho de meses para se sensibilizar os funcionários é desperdiçado. E a atitude do gestor, além de não ser ética, é considerado o quê? Um modelo pelos funcionários. Então, gestor é modelo para os funcionários. É exemplo. Professor, olha só. O professor, ele é modelo, ele é exemplo para os alunos. Tá? Beleza? O diretor, o professor, o diretor é exemplo para todos. Tá bom? Então, supondo que uma empresa realize campanhas de treinamento para possibilitar melhores condutas dos gestores, mas essas informações não passam de gerência média, da gerência média. E, principalmente, quem está na linha de frente nem sabe da necessidade de mudar o comportamento.
tá? Todos os agentes da cadeia de produção. É fundamental que a política ética influencie todos os níveis da cadeia produtiva, todos os setores do processo produtivo. Exemplo: um supermercado que busca políticas éticas em todos os agentes da cadeia produtiva procura adquirir produtos com matéria-prima sustentável. Empresas com selo verde, se empresas têm selo verde é porque elas são certificadas, né? E com campanha e projetos sociais. Incentivar seus clientes para posturas éticas e, se possível, intervém em órgãos públicos e no terceiro setor para uma sociedade melhor. Né? Como desenvolver e implantar um código de conduta empresarial? Nós vamos ver os aspectos considerados na elaboração do código. Tá? Bom, para desenvolver um código de conduta empresarial, também chamado por algumas empresas de código de ética, né? Ou de código de normas de conduta, não há uma fórmula, porém aspectos devem ser considerados, né? Olha aí, Anne Caroline, boa tarde. Da Unidade Escolar Dr. João Carvalho Dom Expedito Lopes. Seja bem-vinda. Bom, e olha só os aspectos que devem ser considerados, tá? No desenvolvimento do Código de Conduta. A missão, os valores e os objetivos da empresa. Missão, valores e objetivos. A realidade e o contexto institucional. Os aspectos legais. Comunicação interna e comunicação externa, né? A multicultura e os aspectos éticos e religiosos. E considerar que todos são iguais. Considerando-se as desigualdades, mas respeitando a desigualdade também. Missão, valores e objetivos da empresa. Estes devem ser éticos, mas o Código de Conduta também, né, deve atendê-los. A realidade e o contexto institucional. Para o seu desenvolvimento e implantação, deve ser considerado o quê? A realidade da instituição como aspectos relativos ao porte da empresa, o histórico, a política interna e o segmento de atuação, tá? E os aspectos legais, é importante que o Código de Conduta atenda aos aspectos legais, né? Que podem ser divergentes conforme o país, conforme a sociedade que está inserido, né? Missão, valores, já falei também, tá? Comunidade interna e comunidade externa. O que é que vocês entendem como comunidade interna e comunidade externa? Hein, pessoal? Comunidade interna deve participar ativamente, sendo parte integrante do processo. Para as pequenas empresas é possível o quê? O envolvimento de todos. E para as grandes empresas deve-se avaliar a forma de representação, podendo ser o quê? Selecionada pela empresa, mas devem representar de fato a comunidade, tá? Comunidade externa. É recomendável selecionar pessoas que compõem a comunidade externa para participarem do processo de criação e de revisão do Código de Conduta, a fim de que proporcionar outros olhares e aumentar a transparência. E essa representação pode ser pequena, mas pode ser muito contributiva. Multicultura, aspectos éticos e religiosos. Para possibilitar um ambiente ético e que incentive o desenvolvimento do grupo, é determinante o respeito à multicultura e aos aspectos étnicos e religiosos de todos os agentes. Quem são os agentes? Funcionários, fornecedores, clientes, gestores e outros. Considerar que todos são iguais, considerando-se as desigualdades. As instituições públicas e privadas devem ter um papel muito importante, que é de o quê? Considerar todos iguais, mas buscar reduzir as igualdades. Reduzir as desigualdades. Portanto, é muito importante a contratação de pessoas com necessidade especial.
Contratação de pessoas com necessidade especial, a gente sabe que, por lei, cada empresa tem que ceder simplesmente 20% de suas vagas. 20% é para pessoas com deficiência, certo? Então, nós vamos aprofundar esse estudo aí, esse aspecto, em outra aula. Bom, desde a elaboração do código, o processo deve ser ético, portanto, a transparência e a participação são fundamentais. A forma de conduzir o processo, porém, pode variar, tá? Há empresas, certo, que contratam um consultor. Olha aí, Francisca das Chagas colocando aí, né, escola Amaro Alves de Portela de Caraúbas, coisa boa, gente. Bom, há empresas que contratam um consultor, que é o condutor do processo. Esse consultor, embora aparentemente neutro, deve buscar conhecer a estrutura e a cultura da empresa, né? E transmitir confiabilidade, ter boa relação interpessoal e saber ouvir. Há outras características que são recomendadas, como conhecer bem o segmento da instituição, né? E ter uma boa capacidade de reunir, centralizar e sistematizar opiniões. Princípios empresariais, missão, valores e objetivos. O princípio da empresa, os princípios da empresa são formados da missão, valores e dos objetivos institucionais. Então, o que é que forma o princípio? A missão, valores e objetivos institucionais. Então, observa-se que esses princípios devem ser legais e éticos, tá? Pois são olha aqui, ó, os direcionadores da empresa. É o que dá um norte à empresa. É importante também verificar sempre se eles estão sendo mantidos. O fato de uma empresa divulgar os princípios e afixá-los ou divulgá-los interna ou externamente não significa que eles representam as ações e práticas empresariais, portanto, é fundamental avaliá-los. Bom, os princípios empresariais compõem a teoria do negócio. Olha aí. Princípios empresariais, teoria do negócio. Deve ser revisada periodicamente ou quando a empresa perceber que ela não está sendo mais válida. Segundo Drucker, há 2 sinais claros de que a teoria do negócio de uma organização não é mais válida. Olha aí. Sinais claros de que a teoria do negócio não é de uma organização não é mais válida. Temos o sucesso inesperado e o fracasso inesperado. São 2 sinais claros. Dentro do sucesso inesperado, dela própria ou de um concorrente. Quando tem-se um sinal, né, um sinal de algum índice, né, algum sinal na empresa onde mostra que está tendo um sucesso ou um fracasso, é para se observar. Cajazeiras, boa tarde. Bom, vamos levar para que a gente possa entender. Vamos supor que na sua cidade tem um médico muito conceituado, né? Eu vou já pedir para o meu diretor de imagem aqui aumentar um pouquinho a temperatura aqui. O clima aqui está frio, viu, Isnaba? Estou sentindo frio. Né? Vamos supor, pessoal, que na cidade de vocês tem um profissional que é muito famoso. Aquele profissional que, quando você está à procura, aí todo mundo indica ele. Né? Ou seja, ele começa a ter um sucesso inesperado. A clínica ou o hospital dele começa a ter um sucesso inesperado. O consultório dele começa a ter um sucesso inesperado. Né? Então, isso, né, é para começar a pensar. Isso não tem somente a coisa boa. O que é que ele vai pensar? Bom, se eu estou tendo um sucesso inesperado, eu vou ter que me avaliar. Né? Eu vou ter que me autoconhecer. Por quê? Porque a responsabilidade aumenta. Né? Você vai ter que atender melhor a sociedade. Você vai ter que dar exemplo. Estão entendendo? É importante destacar que uma empresa que obtém um grande sucesso também deve rever a sua teoria do negócio, pois ao crescer, a empresa deve rever todas as suas premissas, tendo em vista que o novo cenário possibilita um novo papel na empresa perante a sociedade. Tá? Para avaliar
a teoria do negócio, é necessário avaliar os princípios institucionais, logo é necessário sistematicamente avaliar, né, esses princípios e, se não estiverem sendo seguidos, devem ser revistos, né, ou as políticas empresariais devem ser implantadas. Motivos para avaliar a missão, valor, objetivo da empresa. Olha só. Periódico. Essa periodicidade depende da complexidade da empresa e do perfil do mercado em que está inserido. Tá? Grande sucesso da empresa ou do concorrente, ocorrido ou previsto. Grande fracasso da empresa ou do concorrente, ocorrido ou previsto. Bom, e após essa avaliação da teoria do negócio, a empresa terá um novo cenário que poderá impactar nos seguintes aspectos: sua missão, seus valores e seus objetivos. Nós sabemos, já falamos que aqui constitui quem? Os princípios. Seu papel na sociedade. Imaginamos aí o sucesso inesperado, né? Seus produtos e serviços, perfil da sua comunidade interna e externa, e na relação com os clientes, fornecedores, funcionários, investidores e até outros agentes. E a forma de gestão, tá? Observa-se que após a revisão da teoria de negócio com a nova missão, os novos valores e os objetivos são reconstruídos. Portanto, é necessário repensar, né, os procedimentos e padrões éticos. E ao repensar, é muito importante o quê? Verificar se esses procedimentos e padrões estão expressos e implícitos na missão e nos valores da empresa. Olha só, uma empresa que possui determinado produto e que objetiva atender o público regional, devido a um grande crescimento, decide rever a sua teoria de negócio e resolve. A empresa reviu, controlou essa questão da teoria, tá? Então, resolve o quê? Ampliar seu número de produtos. Opa! Se eu vou ampliar meu número de produtos, eu vou querer uma abrangência maior de público, né? Ou então, duas coisas, ou então eu quero uma qualidade, tá? Atuar no mercado nacional e futuramente internacional. Olha aí, ver o público-alvo. Abrir franquia, implantar venda online, fazer parceria para distribuição e venda, elaborar um plano de ação para os próximos anos, realizar ofertas, ações, abrindo o quê? O capital. Tá? Observa-se que com essa nova realidade é necessário rever as suas premissas e posturas éticas, pois agora deverá ampliar muito a sua rede de relacionamento. Deverá ampliar a equipe e irá atuar em um mercado muito maior. Olha aí a relevância da informação no ambiente corporativo. Bom, a relevância da informação no ambiente corporativo, as informações de uma forma geral, né, constituem-se em algo muito importante nas empresas, mas são intangível e de difícil mensuração. Tá? Principalmente em uma sociedade com a seguinte característica: globalizada, né? Portanto, com uma grande facilidade de comunicação e de difusão da informação, a recepção de um fato ou a repercussão de um fato ou de um dado podem ser muito rápida e até sair do controle da instituição, podendo ser positivo ou negativo, tá? Competitiva. Os concorrentes, assim como suas formas de produção de produto e serviço, se renovam constantemente com capacidade de mudar o seu posicionamento de mercado e de forma muito rápida. Ainda sobre a relevância da informação no ambiente, conforme Drucker, na organização de hoje você precisa assumir a responsabilidade pelas informações, porque elas constituem sua ferramenta principal. Porém, poucos sabem como usá-la.
As questões éticas com a utilização da tecnologia e da internet têm, inclusive, gerado muita polêmica e possibilitando novos crimes e novas formas de prejudicar os indivíduos, tá? Os códigos de conduta devem refletir sobre isso, tá? A seguir são apresentados os 10 mandamentos da ética do computador, né? Olha aí. Não, os 10 mandamentos. Não usar o computador para prejudicar pessoas. Tem muita gente que pega o computador para prejudicar pessoas nas redes sociais, né? Colocam a fazer perfil fake, né? Usando suas fotos, tá? Então tem gente que prejudica. Não interferir no trabalho de outras pessoas, não interfira. Não dê nem um palpite, não estão lhe perguntando, né? Não acessar os arquivos alheios, não usar o computador para roubar, não usar o computador para obter falsos testemunhos, certo? Não usar nem copiar software pelos quais você não pagou, né, pelo direito de uso. Não usar os recursos de computadores alheios sem pedir permissão, tá? Não se apropriar de ideias que não são suas, então não se aproprie, tá? Pensar nas consequências sociais causadas pelo que você escreve ou pelo sistema que projeta. E usar o computador de modo que assegure. A atenção em relação à informação deve ser um aspecto central do Código de Conduta Empresarial. Código de Conduta e a governança corporativa. Bom, IBGC. O que é que significa o IBGC? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tá? Que é uma organização sem fins lucrativos e se constitui na principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de governança corporativa, conforme afirma, né, no seu site. Então, tem um tempinho, entra nesse site para ver a governança corporativa, tá? O IBGC elaborou um código de melhores práticas de governança corporativa que se constitui de um documento muito relevante para a gestão de empresas, né? Este documento afirma que o código de conduta para uma empresa deve o quê? Além do respeito às leis do país, toda organização deve ter um código de ética, código de conduta, tá? Que comprometa administradores e funcionários. O documento deve ser elaborado pela diretoria de acordo com os princípios e políticas definidos pelo Conselho de Administração e por este mesmo Conselho ser aprovado, tá? Apesar do Código de Melhores Práticas da Governança Corporativa afirmar que o Código de Conduta deve ser elaborado pela diretoria, é recomendada a participação das áreas justamente para suspeitar a conduta institucional, tá? Bom, o IBGC afirma ainda que o Código de Conduta deve também definir responsabilidades sociais e ambientais, tá? O código deve refletir adequadamente a cultura da empresa e enunciar com tal clareza os princípios em que está fundamentado. Deve ainda apresentar caminhos para as denúncias ou resolução de dilemas de ordem ética, tá? Canal de denúncias. Tem empresas que têm um canal de denúncias, né? Faz um e-mail, né, de denúncia. E tem funcionários que qualquer coisinha mandam um e-mail para a empresa, né, para a corporação, para fazer uma denúncia. Detalhe, muito cuidado. Pela forma do texto, pelo que tem no texto, no teor do texto, quem vai analisar seu e-mail tem o conhecimento de saber se realmente é uma confusão ali, alguma denúncia, algum ato ilícito, né, de algum funcionário, ou então é só para fazer intriga, né? Então, muito cuidado com isso, porque você aponta um colega, uma situação, mas geralmente quem vai ser apontado é você, tá? Beleza? É importante destacar a preocupação do IBGC com a responsabilidade social e ambiental,
demonstrando que esses aspectos estão diretamente relacionados aos rumos e práticas institucionais que são resultantes da conduta das pessoas, tá? A conduta dos stakeholders. Vamos já falar sobre os stakeholders. Bom, apesar das normas serem seguidas apenas pelos agentes internos da empresa, o Código de Conduta deve buscar contemplar todos os stakeholders, pois todos os agentes envolvidos de forma direta ou indireta impactam na conduta da empresa. A melhoria da imagem institucional ocorrerá devido ao fato de que a população principalmente os stakeholders irão observar este processo contínuo de busca pela ética. Assim, devemos separar as abordagens ao público interno e a relação com o público externo. Nós temos normas de conduta ao público interno e normas de conduta, normas em relação ao público externo, tá? Quando se vai desenvolver e elaborar um código de ética, o código de ética, lógico, tem que abranger toda a organização, mas também tem que se preocupar com o comportamento e a ética dos funcionários, né, dos clientes, tá certo? Eita, que a voz da professora agora pegou, né? Dá para anotar. Normas de conduta ao público interno. Sócios ou associados, conselheiros, gestores, administradores, funcionários e comunicação interna. E nós vamos falar de cada um, tá? Olha só. Sócios ou associados. Os associados representam a instituição, portanto, eles devem ter normas de conduta, né? Como a necessidade de respeitar as leis vigentes do país, estatuto social e demais regras, né, internas. Em relação aos sócios, ainda uma grande empresa não consiga ter controle sobre seus associados, é necessário ter uma política definida, certo? E deixar claro que na concepção da empresa, respeitar as leis é fundamental para demonstrar ética institucional. Bom, essa afirmação não deve se limitar ao código, mas sempre que possível é relevante, tá? A instituição demonstrar claramente não aceitar ações ilícitas. Um associado ou sócio, ao falar pela empresa ou afirmar que a representa, pode demonstrar algo institucional ou como uma prática do grupo, ainda que a sua participação na sociedade seja inexpressiva, tá? Bom, conduta dos stakeholders. Normas de conduta ao público interno, né? Conselheiros devem estar previstos pela instituição, né? Formas de controle da independência. No Código de Ética, deve abordar a forma de conduta do conselheiro, né? Assim como os valores em que se constitui este conceito, esse conselho, né? Que devem ser coincidentes com os da instituição. E é importante que o conselho aborde questões como conflito de interesse ao estar em cargos ou funções internas ou externas. Tá? Gestores e administradores, ainda sobre o público interno. Há uma grande preocupação, pessoal, em que, no fato de os gestores realizarem a administração em seu benefício ou de um grupo de gestores desenvolver protecionismo, desviando a missão da organização. Tá? Por atentar, né? Olha aí, Francisco Lima, da Escola Mário Alves Portela. Por atentar a este fato, o Código das Melhores Práticas de Governança confirma também que os conselheiros e executivos não devem exercer sua autoridade em benefício próprio ou de terceiros. Esse é um aspecto importante, pois o exemplo de conduta deve iniciar pela alta gestão. Aplicar condutas éticas apenas para o baixo escalão ou para parte da empresa é um procedimento que tende ao fracasso de toda a proposta. Vocês sabiam disso? Se eu for aplicar a ética somente para pessoas com nível de hierarquia inferior, né,
vai tender ao fracasso. Por quê, professora? Porque o nível de hierarquia inferior, ele se espelha em alguém. Não é verdade? Eles pegam alguém de exemplo. Então, pegaram o quê? Do chefe. Né? E se o chefe não segue a norma? Vai ter bagunça. Não é verdade? Público interno. Funcionários. Os funcionários devem conhecer, respeitar e praticar ações que contribuem e estejam aliados à missão institucional e aos valores da organização, tá? Também devem o quê? Conter aspectos éticos específicos ao tipo de empresa, certo? Comunicação interna. Nós sabemos que comunicação, já falamos aqui em outras aulas, a comunicação ela tem que ser clara. Ela tem que ser objetiva, tá? Ela tem que ser transparente, certo? Então, comunicação interna deve também não apenas estar alinhada com a missão, os valores institucionais. Realmente não, tá? A comunicação interna formal ou informal deve atender ainda os aspectos como respeito à multicultura, às diferenças e à legislação, tá? Comunicação institucional coletiva interna. Exemplos: boletins internos, informações na página da internet e murais com mensagem institucional. Comunicação institucional direcionada externa. Exemplo: memorandos, comunicados, convocatórios e cartas oficiais, ofícios, tá? Comunicação não institucional interna, e-mail. O e-mail, mural eletrônico, ou físico com mensagem pessoal, rede social interna. Né? A comunicação deve ser regulada, pois ela pode impactar, inclusive, em aspectos legais. Certo? Bom, normas em relação com o público externo. Né? O público interno da empresa tem diversos relacionamentos profissionais, tá? Com agente externo, e o Código de Conduta deve regular esses relacionamentos. Para tal, deve contemplar em seus códigos o público externo e as duas formas, né, de abordagem. Dentro desse público externo, nós temos os clientes, né, que é a sociedade em geral, tá? Nós temos fornecedores, terceirizados e prestadores de serviço. Nós temos concorrentes, nós temos a imprensa, nós temos a rede social e outras informações da internet, né? E outros membros da comunicação externa. Eu pedi para o nosso diretor mexer na temperatura, agora o calor vem, né? É assim, gente, aqui é assim. Quando chega essa época de BR-Obrol, a gente aguenta o frio do ar-condicionado, ou então a gente aguenta o calor, tá? Não sei como é aí no município de vocês, mas aqui já tá fazendo calor de novo. Vou pedir aqui para botar direitinho, tá? Bom, clientes. A relação com os clientes tem muita influência com o tipo de negócio, né? O código de ética, por exemplo, olha só. Código de ética do Itaú Unibanco, por exemplo, classifica esse tópico como clientes e consumidores e afirma o quê? Olha só o que é que ela afirma, né? Ouvimos com acolhimento sugestões, críticas e dúvidas e buscamos respondê-las com profissionalismo e agilidade, valorizando os interesses, o tempo, a opinião e os sentimentos do consumidor, tá? Respeitamos a organização, o banco, isso é Itaú falando. Respeitamos a liberdade de escolha, fornecendo de forma clara e correta as informações necessárias para as decisões conscientes, né?
Rejeitamos o uso de artifício com vendas casadas e outras formas de imposição ou constrangimento na realização de negócios, tá? E, por fim, adotamos contratos de fácil compreensão para formalizar nossas transações, né? É importante observar que, no contexto apresentado pelo banco, há aspectos que não seriam adequados para um outro setor, tá? Normas em relação com o público externo. Vamos para os fornecedores, os terceirizados e prestadores de serviço, tá? Bom, os fornecedores, os terceirizados e prestadores de serviço, ainda que externos, podem se submeter às normas, né, de conduta interna, pois em caso de não adequação, a empresa pode se negar a fazer o negócio. É o caso de empresas que se negam a aceitar fornecedores que tenham mão de obra escrava ou que tenham preferência por adquirir produtos sustentáveis ou de instituições com projetos voltados à responsabilidade social. Beleza? Concorrentes. O concorrente deve ser tratado com respeito, assim como os colaboradores devem ser respeitados. Portanto, o código deve ser taxativo em relação a relações diferentes das previstas, tá? Imprensa, que é a mídia, né? Melhor do que a imprensa são os clientes, consumidores finais, né? A imprensa, ela mostra. Alguém aí nas férias assistiu aquele filme que eu falei aqui no estúdio, O Quarto Poder? Alguém assistiu? A imprensa é o quarto poder, né? As normas para a relação com a imprensa são fundamentais. Esse aspecto precisa estar muito claro, pois uma imagem pública representando a empresa tem um impacto e uma repercussão muito forte, tá? Quando as empresas possuem um grande número de colaboradores com acesso aos meios de comunicação de massa, o ideal é que desenvolvam também um manual de relação com a imprensa, certo? Normas em relação ainda com o público externo, falando de redes sociais e outras informações. Em relação às redes sociais, há 3 preocupações. Olha só, tá? Veículos da imprensa na internet. Nesse caso, a página eletrônica da empresa e a sua atuação em redes sociais, comunidades e outros. Tá? Veículos da imprensa na internet. Tá? Os colaboradores na internet. Hoje, os instrumentos utilizados na internet, principalmente as redes sociais, são poderosos meios de comunicação e as pessoas, quando se identificam como profissionais de determinada empresa, transmitem ideias, transmitem pensamentos que podem significar para os leitores uma comunicação institucional ou transparecer numa postura coletiva. Beleza? Outros agentes da internet, nesse caso, é também preocupante, pois muitas pessoas fazem considerações verdadeiras ou não, tá? Sendo preciso uma postura institucional, né? Considerações verdadeiras ou não. A internet tem uma comunicação muito abrangente e complexa, portanto, é necessário ter políticas claras em relação a este veículo. Ainda sobre a conduta dos stakeholders, né? Normas em relação ao público externo, outros membros da comunidade externa. A abordagem a outros membros conforme o tipo de empresa. Tá? Estes outros membros podem ser entidades governamentais, entidades religiosas e outros. Observem, quando a gente fala de público externo, o cuidado que se deve ter, tá?
o código de ética para abranger esse público externo e esse público interno. E aí a empresa vai agir, a organização vai agir com o código correto, com a conduta correta. Mas o que é que a empresa procura, espera? Né? Que hajam também, que a sociedade haja também com uma conduta, com um código de ética. Certo? E olha só, pessoal. Vamos só praticar um pouquinho. Né? Vamos praticar um pouquinho aí. Né? Depois a gente volta falando um pouco ainda sobre a ética. Bom, isso aqui eu quero a interação de vocês, tá? Eu quero a participação de cada um de vocês, ok? Bom, nós vamos comentar comente qual deve ser a abrangência das campanhas, posturas e práticas éticas em relação ao tempo, né, às áreas internas, ambientes, níveis hierárquicos e cadeia de produção. E vamos explicar, tá? A abrangência das campanhas, posturas e práticas éticas em relação ao tempo, as áreas internas, ambientes, níveis hierárquicos e cadeia de produção. Vamos explicar. Lembram da questão do aspecto temporal? Que a gente iniciou falando o quê? A gente iniciou falando, tá? Da questão do aspecto temporal, onde deve ser o quê? Vamos lá? Isso aqui é a solução das questões, gente. Olha o Tauan. Tauan, boa tarde. Né? Pessoal, isso aqui são questões onde eu estou colocando aqui para que vocês participem, né? Com o início da aula, onde a gente falou do aspecto temporal, se deve ser contínua ou não a questão da ética, né? Que deve ser contínua e não apenas um período específico. O que é que se entende por isso? Olha aí. E a gente volta já já, tá? Para dar continuidade.